Você quer aprender a mexer no processador extenso, né? Eu estou aqui com o mais famoso 2448, dos mais famosos aí. Eu acho top demais esse processador da extenso. Eu vou ensinar passo a passo para vocês sobre o corte. Grave de 12, grave subwoofer, grave seco, grave tudo, grave de 15, 18, médios, tudo que você precisa aprender, vou aprender, ó. Vou mexer não, rapaz, tô doido hoje. Vou ensinar para vocês nesse vídeo. Fica até o final do vídeo. Se tu perder uma coisinha, tu se lasca. Então, fica até o final do vídeo. Então, chega de enrolação mesmo. Vamos embora lá pro conteúdo logo, que eu tô agoniado para entregar o conteúdo aqui para vocês. Chega de enrolação, tu quer saber é os cortes. Então, vamos lá. Então, gente, mostrando aqui para vocês esse processador. Eu vou ensinar para vocês como resetar, né? Se você fez alguma configuração, se você comprou seu som e você não sabe como resetar de fábrica, se alguém botou a senha, né? É um vídeo logo completo, logo para coisar logo. Você quer resetar seu processador, alguém fez um corte errado, você quer mexer, então lá. Se seus... Olha, deixa eu bem claro. Tem muita gente que até lembrou, né? Não, só desligar o Pine que vai dar certo. Então, desliga seu Pine ou você pode fazer isso, né? Que é o jeito que eu vou fazer aqui. Se quiser só desligar seu Pine e fazer essa configuração. Ó, tira esse botão aqui, né? Tem muita gente que diz só desliga o Pine. Aí eu fiquei na dúvida, né? Desliga o seu processador, né? Desliga o processador, é o mesmo fio positivo, é o remote, viu, gente? Tá da mesma cor até, mostrando aqui para vocês, é o mesmo fio positivo. Se você quiser botar um tic-tac, né? Você pode botar, se quiser usar o fio azul do Pioneer, é a mesma coisa, viu, gente? Eu botei aqui, porque tá mais simples. Então, o fio positivo para você acionar esse bichão aqui, é o fio remote. Aí muita gente só falou, não, rapaz, desliga o rádio, né? E liga de novo. Para você fazer isso, você clica nesses três botões aqui, ó, gente, certo? Nos primeiros três botões, deixa o botão apertado, aí liga seu Pioneer, né? Liga seu Pioneer, a mesma coisa de você ligar aqui o remote, né? Que vai acionar do mesmo jeito, ó, gente. Com os três botões apertados, ele vai dar isso aqui, ó. Aí você pode tirar o dedo do botão, né? Não é o dedo de tudo, não. Então vai aparecer isso aqui, ó. É resetar de fábrica. Aí você roda essa bolinha aqui, né? Aparece assim, aí você clica no meio aqui, ó. Clica no meio, tá resetando de fábrica. Pronto. Aí vai aparecer português aqui, você clica no meio aqui e vral, papai. Pronto. Processador resetado, né? Se alguém fez alguma coisa errada, se você fez alguma coisa errada, não sabe qual é o defeito, para você resetar, você faz isso. Antes de mostrar para vocês os cortes, eu uso esse processador porque eu gosto muito do grave dele, né? Deixa um grave bem envolvente. Né? É diferente de outros processadores. É muito fácil, eu gosto desse processador, porque eu acho muito fácil de mexer, todo em português, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vocês viram aí, né? Quando você bota em português, não tem aquela coisa de abreviado, né? Um exemplo, canal, tem o nome canal mesmo, não tem aquele CH. Eu acho massa isso aí. É pequenas coisas que faz diferença, que ajuda demais. Então, é o melhor processador do mercado? Não sei, depende do seu gosto. Eu gosto desse processador, eu acho dos mais tops, né? Mas é opinião minha, tá entendendo, gente? Não vá por mim, não vá comprar o processador só porque eu tô falando, né? Eu tenho o livre-arbítrio para falar isso, não recebo dinheiro de ninguém, né? Para falar qualquer coisa. A Stetson sempre manda os produtos assim pra gente, ó, esse processador mesmo foi ela que mandou pra gente, mas dinheiro não é patrocinado. Patrocinado é um vídeo que o pessoal paga para você fazer o vídeo. Aqui só mandar o produto, a gente tá mostrando, viu? Tamo junto aí, vamos lá pros cortes. Sei que vocês estão curiosos, é por forte, rapaz. Eu já enrolei demais, deixa de coisa. Então, gente, para você mexer no processador, você clica aqui no meio. Resumindo, eu ia até falar. Aqui você bota, um exemplo, você tem a sua placa MP3, seu Pioneer, você bota o cabo RCA aqui nesses dois. É o input, né? Que aqui é o que vai entrar para processar. Aí aqui são as saídas, né? Esses quatro canais aqui, viu? Outra coisa aqui interessante que o pessoal me pergunta é se esse canal é a mesma coisa desse. É sim, gente. Aqui entra estéreo, mas aqui sai mono, né? Tem muita gente que diz que é ao contrário, né? Assim, ao contrário no sentido que aqui é estéreo. Cara, eu não sei se é estéreo. Deixa teu comentário aqui se aqui é estéreo. Eu não percebi que é estéreo. Eu sei que desligou essa via aqui, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Tem como desligar, tipo aqui, o A. Aí você deixar só o B. E vice-versa. Tem como você fazer isso e deixar os dois. Eu não sei se isso aqui sai estéreo. Eu tenho essa dúvida. Eu ainda vou perguntar para fazer só esse vídeo e mostrar para vocês, viu? Então vamos lá. Aqui você geralmente é a entrada, né? Aqui faz toda a regulagem que eu vou mostrar para vocês. E aqui são as saídas, né? No caso, se você tiver um modo do grave, você bota aqui. Esse segundo aqui o pessoal gosta de botar o médio, né? O modo do médio. Esse aqui é a corneta ou TI. E esse aqui a Super Tweeter, né? Geralmente o pessoal faz essa configuração, né? Grave, médio, corneta e Twitter, né? Geralmente é isso quem usa uns sistemas aí de 4 vias. Então, deixando resumindo, essa questão de sequenciador, no caso, por exemplo, se teu grave, seu modo amplificador do grave, você pega o fio remote e você liga aqui, ó. Aí você pega o fio remote do seu outro módulo, liga ele aqui. Então, o segredo para não dar aquele pipoco no som
o processador ligar primeiro para depois ligar o módulo, né? Isso é a sequência. Quando você desliga, ele vai desligar seus módulos, aí depois desliga o bichão aqui. Porque se qualquer processador for desligado primeiro, ele vai dar aquele pipoco. Se eu não me engano, o da Taramps, ele tem um anti-puff. Se você pode desligar, que ele não vai dar o pipoco. É a tecnologia lá dele lá que tem. Eu até já testei, né? Eu fechei o ouvido pensando que ia dar o pipoco, mas ele tem um anti-puff chamado, né? Mas vamos lá para o conteúdo. Então você pega o fio remote e liga aqui, aciona. Se você quiser acionar até outra coisa, dá para acionar. Gente, para mexer no processador, você clica aqui no meio, clica aqui, é um botão clicável. Aí vamos mexer na questão do corte, né? Clica no meio aqui e aqui vamos rodar ele aqui, ó, essa bolinha. É bem maneirinha esse botãozinho aqui. Sempre como vamos mostrar para vocês a questão do corte, né? Depois no final do vídeo eu vou fazer outros ajustinhos aqui. Aí você vai nessa função crossover, clica nele aqui. Aqui tá o segredo, gente. De fábrica vem isso aqui, vem 10 Hz, que é... Você não pode deixar nisso aqui. Eu já vi amigos meus queimar o som na segunda música porque não fez isso, que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui salva vidas, salva vidas. Então eu vou ensinar para vocês o corte. Aqui é o grave, né? Aqui geralmente, ó, é o OT1, ó. OT1 que é o grave aqui. Falei que não tinha uma abreviada, mas é mais ou menos isso. Aí você vai no OT1, clica no meio aqui, clica, ó. Aí você no LPF, que é o tipo o começo do corte, né? Que é ao contrário. Mas você clica outra vez. Aqui pro grave, geralmente todos os graves eu deixo aqui, gente. Geralmente o pessoal gosta de botar em BT 12, 24, né? Caso aí eu falo 12. Mas eu gosto de botar mais seguro um pouco, né? Que não vai... Um exemplo, se você deixar aqui no 12, ó. Opa, no 12, aqui é desligado. Pelo amor de Deus, não deixe desligado não, off não. Se você deixar no 12, ele vai passar mais. Um exemplo, se você botar o corte lá de 50, ele vai passar um pouquinho mais de 50, bem mais baixo. Então ele vai pegar ali, tipo o pico lá, ele vai passar um pouco pro lado o corte. Resumindo, se você botar em 50, só um exemplo, né? Não é regra não. Se você botar em 50, ele vai deixar ali 45, né? Aí quanto mais você aumenta isso aqui, ó, 18, 24, né, que o pessoal gosta de botar, 36. Eu gosto de deixar o grave em 36. Ó, esses novos processadores, o pessoal me perguntou, esses novos processadores atualizados agora, né, o 2448, ele já vai até o BT48. Os antigos, né, o que eu tinha mesmo, ele não ia até o 48, ia até o 36. Então, se você comprar dos lotes mais novos, o processador ele vai ter esse 48. Mas eu gosto de deixar, aqui, rapaz, 36. 36 tá bem legal, tá de boa. Se você quiser botar 48, essa aqui eu boto alto no começo do grave, porque se minha caixa tiver errada alguma coisa, ele não vai expulsionar tanto o grave, entendeu? Não vai descer mais um exemplo. Se eu botar 50, ele não vai descer tanto. Então é bem seguro. Deixo o grave, tudo que eu vou regular, eu sempre deixo em 36, BT36, né? Clica no meio aqui e aqui é o segredo. Aqui tá o segredo. Eu vou falar para vocês subwoofer, grave seco, grave todo jeito. De lado, de frente, de costa. É o seguinte. Para você que tem um subwoofer, um Parne, né, aquele emborrachado, né, o pessoal fala, geralmente eu deixo aqui em 45, viu, gente? Claro que se tu pode botar em 35, dependendo da caixa que tu usa, tem muita coisa, depende da caixa que tu usa, da frequência, mas eu particularmente, minha caixa está sintonizada em 45, eu deixo em 45, né? Claro que tu pode botar, né, o corte que você quiser. Eu, particularmente, eu gosto de uma coisa bem segura, deixo em 45, um subwoofer, meu subwoofer, viu? Para você que usa um TR-620, um grave de 12 polegadas, woofer, né, que é grave seco, eu deixo, grave seco, né, de coisa, eu deixo no mínimo 60, viu? Se você tiver um grave mais seco, para você que usa alto-falante de 12 polegadas, eu tenho que explicar tudo certinho, porque para ninguém ficar com dúvida, né? E ainda tem muita gente que vai ficar com dúvida sobre isso. Você usa um TR-620, né, com grave de 12, que é woofer, né? Eu deixo no mínimo 60. Por quê? Porque o grave de 12 ele não aguenta expulsionar tanto, né? Woofer, só lembrando, woofer. Então eu deixo esse corte aí. A regulação que não ficou bem legal, 60, eu botei 70. Então, mais ou menos aí. No mínimo, eu usaria 60 num grave de 12 polegadas, viu? Woofer, aquele grave seco. Já o grave de 15, gente, eu deixo um corte que eu acho bem seguro ainda, é 55, 54. Mas, geralmente, o grave de 15 polegadas, eu deixo 55 o corte. Aí você me diz qual grave. Cara, qualquer grave de 15. Só que é o seguinte, eu sempre falo nos grupos, ou no grupo, nos vídeos, que você tem que procurar um profissional. Eu tô falando aqui, gente, mas é para aquelas pessoas que não têm acesso a um profissional. Tem muitos profissionais de som automotivo que não vão até a sua cidade.
né? Tem muita gente que mora no interior, compra um som que é um som, não sabe de nada, então esse vídeo é para ele. Tem muita gente que tem raiva quando eu falo sobre isso aqui, porque quer ganhar o dinheiro, quer que a pessoa vá lá no outro estado resolver com ele, né? Tem muita, tem isso aí. Eu mesmo, eu tiro por mim, minha cidade. O profissional mais perto era 60 quilômetros. Eu não tinha carro para levar o som. O profissional não ia até minha cidade. Então, isso aqui ajuda demais. Eu penso em como era eu lá atrás, sem a ajuda de ninguém, tá entendendo? Isso vai ajudar você. Agora, tu quer 100% do teu som, procura um profissional. Toda vez eu tenho que falar isso. Mas voltando lá, o grave de 15 eu deixo aí cara, tu pode botar 50, né? Mas vai testando. Eu, particularmente, eu boto aqui de 55, o grave de 15. Já o grave de 18, ele aguenta excursionar mais. O grave de 18 no começo. Geralmente eu boto aí 53, viu? É um corte que eu acho bem legal, 53, no começo do corte do grave de 18 polegadas. Tem muita gente que bota 45, né? Mas eu prefiro esse corte aqui, né? Se eu quisesse mais subwoofer, eu botaria um subwoofer, né? É um corte que eu uso, viu? Grave de 18 polegadas. Fizemos aqui os cortes todos, né? Dos graves aí do mercado, do começo do corte. Agora vamos para o final. Clica mais uma vez aqui, gente. Clica outra. E aqui vamos mudar para LPF, viu? Clica outra vez. Aqui, geralmente, eu raboto já de BT18, né? Que não tem tanta... Eu gosto de entrar numa via na outra, né? Se eu cortei um exemplo de 200, eu gosto que ele encoste mais nas outras vias, né? Para dar aquele mais acoplamento. É o chamado sobreposição de vias. Claro que tu pode botar aqui 24, né? 36. Eu boto 18 para entrar um pouquinho mais na via ali, viu? Aí essa questão sobreposição de via já é para outro vídeo. E clica no meio aqui, gente. O final do corte do grave, eu vou falar para vocês, é o subwoofer, né? Agora, meu amigo, vai dar um trabalho aqui. Eu vou passar aqui o botão aqui, passar ligeiro. E demora, viu, meu amigo? Aqui demora, meu amigo. Aqui tem que ser o dedinho rápido. Só na dedada. Ó, gente, para você que tem um Pioneer, né? Um alto-falante emborrachado, né? Um corte que fica bem legal que eu testei no final do corte, no final do corte, é 100. Cara, tu quer qualidade do teu som, bota 100. Quando eu peguei meu subwoofer, eu botei 160. E o grave tava meio estranho, tocando embolado. Eu não vou mentir pra vocês, eu achei estranho e feio. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada aqui, esse grave é tão massa. Aí, eu pensando que era um grave de 15, né? Aí eu vi um vídeo, né, com o cara falando, bote de 100 a 120, né? Eu botei 120, ficou top. Aí quando eu botei 100, cara, ficou perfeito. A qualidade do grave, porque fica mais concentrado. Quanto mais você aumenta, mais o alto-falante vai querer tocar outras frequências que ele não toca, né? Apesar que no manual diz que lá vai até 1000. Não vai até 1000 não. Era mais. Então, um corte que fica de qualidade é 100 no final do corte do subwoofer, né? E um corte que fica também legal se você quiser um pouquinho mais de voz é 120, viu? 120 fica bem legal. Se eu não me engano, no meu som nesse momento tá 120. Viu, gente? Subwoofer de 100 a 120 no final do corte. Eu boto BT18 no final do corte. Já para você que usa um subwoofer, ou um woofer, né, no caso, né, um TRC 120, esses graves de 12 polegadas seco, né, grave seco. Eu gosto de deixar aí em 170 a 200, 170 a 200. Né? Um corte que eu uso aí no grave woofer, né? Você tem um TR 620, você pode deixar aí. Geralmente eu gosto de deixar no 200, né? Que tem acoplamento do médio. Se você não usa médio, eu aconselho você botar mais alto, de 300, entendeu? Se você não usa médio no final do corte, tá entendendo? Isso serve para o grave de 15 polegadas também. Bota 300, né? Para você que não usa médio. Mas é isso aí. O grave seco, de 170 a 200 mais ou menos, para quem usa médio. Já para quem tem um grave de 15, geralmente eu gosto de deixar de 200 a 180. Né? É os cortes que geralmente eu boto 180 no som da galera quando eu vou regular. Só lembrando que eu não sei fazer alinhamento não, gente. Eu não faço alinhamento não. Eu vou aqui, né? Porque ainda tá nos parâmetros lá dos alto-falantes. Esses cortes aqui ainda tá ali dentro da margem dos alto-falantes. Grave de 18, ele não aguenta expulsão, como se diz. Ele não é bom de alta frequência, né? Então eu deixo 180 a 165. Geralmente grave estourando o grave de 18 polegadas, eu deixo 170. Tu pode botar um corte maior? Testa aí para ver, mas eu boto o grave de 18, 170 no final do corte, viu? BT18 também do mesmo jeito. Pronto, gente, aqui terminamos a questão do grave. Agora vamos para a questão do médio, né? A código de frequência dos médios aqui. Para ir para os médios, você clica aqui nesse aqui, ó. Esse botãozinho aqui, segundo aqui. Então vamos lá. Clica outra vez aqui. Clica em outra, vamos começar aqui do começo do corte, ó. Aí eu botei HPF, né? Que é o começo do corte aqui. Clica outra vez aqui, eu boto aqui, como eu disse para vocês, BT18, né?
Eu uso a minha regulagem. O médio de 8 polegadas, gente, o começo do médio de 8 polegadas, geralmente eu gosto de botar. Ele não aguenta muita baixa frequência. O médio de 8, viu, gente? Eu gosto de deixar, gente, em 180. É o corte que eu acho legal para médio de 8 polegadas, 180. Deixa eu botar aqui, fica mais ligeiro aqui. Fazendo isso aqui, fica mais ligeiro o corte, viu? Médio de 8 eu gosto de deixar 180. Se você usou no grave lá 180, você bota no seu médio 180, viu? Se você usou no seu grave 200, bota 200 aqui no começo do corte do médio. Médio de 8 não aguenta tanta baixa frequência, então muito cuidado com isso, né? Médio de 10 eu já deixo em 170, médio de 10, né? Se você quiser botar em 160, eu não boto não, mas se você quiser botar médio de 10 polegadas, quer dizer, eu gosto de deixar 170, médio de 10. Já médio de 12 ele aguenta excursionar mais um pouquinho, né? Então médio de 12 você pode deixar 165. Tem muita gente que usa mais baixo corte. Eu não uso, né? Mas tem muita gente que usa, viu, gente? No começo do corte aqui, falando dos 3 médios aí. Já o final do corte do médio, você clica outra vez aqui, clica outra, e aqui você vai para LPF. Clica outra vez aqui, eu deixo em BT18, né? Clica outra vez aqui. Agora o final do corte, eu vou até rodar aqui, vai demorar um pouquinho, mostrar para vocês qual o corte. O despertador tocou. O médio de 8 polegadas, geralmente eu boto 1000, 1100, 1200. O médio de 8 polegadas no final do corte, viu, gente? Se você usa TI, se você usa um sistema de 3 vias, você pode deixar ali, um exemplo, se você usa o driver do estranho, né? Você pode deixar de 1500, entendeu? 1500 no final do corte. Se você usa médio, né? Você pode deixar em 1000. Já se você usa o médio de 10 polegadas, você deixa em 1000 também, né? Ou 900. De 1000 a 900. Vai testando. Quanto mais esse corte aqui, mais ele vai querer tocar a corneta. Então, no meu som mesmo, eu uso o médio de 10, eu deixo em 900. Tá entendendo? Deixando bem claro. Claro que você pode deixar 1000, né? Eu sempre usei 1000. Mas nesse momento agora eu tô testando botar 900, viu? Já o médio de 12 polegadas, ele não aguenta tanto excursionar. Então, quer dizer, alta frequência, né? Então eu deixo o médio de 10, quer dizer, de 12 polegadas em 900, viu? Final do corte do médio. Agora vamos falar de corneta, né? Driver fenólico. Aí você clica nesse terceiro aqui, aí ele foi para o terceiro aqui, ó, Alt 3. Clica aqui no meio, clica da outra, e aqui no LPF, vamos mudar para HPF, né? HPF. Clica aqui outra vez aqui, então vamos deixar aqui em BT18 também. Clica outra vez. Aqui, gente, a sua corneta, né? Você tem um drive 405 JBL ou qualquer drive aí de 2 polegadas, só lembrando 2 polegadas, você vai deixar aqui, gente, 1000, entendeu? O começo do corte da sua corneta você vai deixar 1000. Eu já testei botar até 800. 800 ficou legal, cara. Quanto mais você baixa esse corte, entendeu? Você vai testando, você pode botar 1000, aí depois você bota 800. Uma corneta, tranquilamente, ela toca até 600, 500, né? Mas eu não aconselho botar tanto, pelo menos aqui no Nordeste, que a gente gosta de muita corneta no som, entendeu? Mas bota 1000, depois tu bota 800 pra tu ver. Quando você bota 800, fica mais cheia a voz. Você vai ver mais qualidade. Testa no teu som aí, entendeu? A questão da queima, né? Tem muita gente, eu botei esse corte aí e queimou. Queimou porque você botou potência demais, que eu vou falar até no final do vídeo o que é isso, viu? Vou falar até o final do vídeo. Tem a questão do level, né? Não é corte, nesses cortes aqui não vai queimar a corneta, não. O negócio, pelo menos esse corte que eu vou mostrando pra vocês. O negócio é tu usando o volume lá e eu tô dando muito level lá no módulo, muito alto level, entendeu? Não é botar corte não, porque aqui tá nos parâmetros aqui. Se tu aguenta, quer dizer, nem aguenta. Se tu bota pra quebrar no teu som, aí já é outra coisa. Viu, gente? Sua corneta, o começo do corte, bote ali de 1000 a 800. Faz um teste aí. Para o final do corte, outra coisa também que eu ia esquecendo. Ainda tá aqui. Depois eu vou falar para vocês aqui. Para quem usa TI. Vamos lá pro final do corte. Clica no meio aqui. Clica outra vez. E aqui vamos para LPF. Clica outra vez aqui. E agora vamos mudar para BT18 também. Clica outra vez aqui. Aqui no final do corte, vamos fazer esse corte aqui, ó. Agora vamos lá, rodar aqui de novo, que demora pra bexiga. Para o final do corte da corneta, você que usa Super Tweeter, aconselho você deixar de 5.000 a 5.500, tá entendendo? Para você que usa Super Tweeter. Aí a Super Tweeter você usa de 5.000 para frente, né? 5.500, entendeu, gente? Para você que usa Super Tweeter, eu acho bem legal. Você pode botar 6.000? Pode, mas um corte que eu achei bem legal é 5.500 no final da sua corneta, capaz. É o driver, né? Já para você que usa, um exemplo, o driver do estranho, como eu uso no meu sistema, você pode deixar de 3.500, que dá muita qualidade no som. 3.500, viu, gente? Se você usa o driver do estranho, bote 3.500. De 3.500 você usa a sua o driver do estranho, né, no caso.
ou sua TI, viu? E também se você quiser garantir o drive do estranho, aqui no link da descrição, só você botar o cupom. Tá aqui no link da descrição, você bota esse cupom e você ganha um desconto absurdamente, viu? Todo desconto é bom, viu? Então, tá aqui no link da descrição se você quiser garantir um desconto, é só botar Highland 5. O cupom tem quando você vai fazer a compra, você bota Highland 5 maiúsculo que você vai ter um desconto no drive do estranho, viu? É bom essa dica aí que eu dou para vocês. Viu, gente? Resumindo aqui, a sua corneta, se você usar Super Tweeter, sua corneta você pode usar de 1.000 a 5.500, se você usa o drive do estranho de 1.000 a 3.500, né? Se você usar Super Tweeter, bota ali o final da corneta 5.500. Viu, gente? Fica essa dica aí. Eu tô mastigando aqui tudo, mastigando aqui tudo para você. Agora vamos lá pro final do corte, a sua Super Tweeter, né? Ou TI. Clica aqui nesse quarto aqui e agora vamos para Super Tweeter. Clica nesse botão aqui do meio aqui, ó. Aí você clica aqui, vamos para LPF, que é o começo do corte. Clica outra vez. Aqui eu deixo em BT 18. Clica outra vez. E aqui, gente, a sua Super Tweeter, como você cortou a sua corneta de 5.500, você deixa aqui de 5.500 no começo do corte da sua Super Tweeter, né? Se você usa o drive do estranho, se você usa TI, 4 vias, né, TI, você vai botar 3.500, viu, gente? Né? Se você usa o drive do estranho ou qualquer outra TI, né? Se eu não me engano, da JBL, as TI da JBL, ela aguenta até no começo do corte 2.000, viu? Se você usa o drive do estranho, ele aguenta mais corte baixo, que é 1.500, viu, gente? Fizemos o começo do corte aqui da Super Tweeter. Clica outra vez aqui, clica outra vez, aí você vai para LPF. Clica outra vez aqui, aqui eu sempre deixo aqui em BT18, clica outra vez aqui. E aqui, geralmente eu boto aqui em 18.000, né? Dizem que o ser humano ele consegue ouvir, tem gente que consegue ouvir só até 16.000, tem gente que consegue até o máximo estourando 17.000, né? 18.000. Então eu gosto de botar aqui 18.000. É só os passarinhos, outros animais, essa aqui não deu certo, que conseguem ouvir até 20 e pouco, entendeu? Mas que a gente é ser humano, o som a gente toca pra gente, então eu gosto de deixar aqui em 18, né? Passou disso aqui, aí já é frequência que a gente não consegue ouvir, eu acho que é um desperdício de frequência, né? Olha o que é que eu falei. Certo, gente? São esses cortes aí que eu mostrei pra vocês. Se você usa TI do estranho ou usa TI, você pode deixar aqui em 18.000 também, que vai ficar top. Tem gente que usa até 16 também, para não ficar aquele ruído, né, no ouvido. Para voltar aqui, gente, clica aqui no botão bem aqui, ó. Aí outra dica que eu dou para você não queimar seu som, né, que eu fazer errado, é você botar aqui, tem a questão do limiter, né, tem vários vídeos aqui mostrando para vocês a questão do limiter. Aí é do ganho, você vai lá em ganho, aqui é que tá o macete. Né? Aqui tem um volume geral, geralmente esse volume geral eu deixo aqui em 80. Ó, gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês de ouro. Eu deixo em 80, dependente de tudo eu deixo em 80, viu? Mas se você... O despertador me atrapalhando aqui, rapaz. Mas se você deixa em 80, e um exemplo, aumenta teu som e fica aquele chiado, não é ruído de cabo não. É aquele chiadinho, você baixa esse aqui. Uma vez eu regulei e deixei em 40 isso aqui. E ficou bem legal. Se é aquele ruído, né? Só quando você aumenta o som, tem quando a música para e fica aquele ruidinho estranho, você pode resolver isso com isso aqui, ó, botando aqui baixo. Aí vai aumentar todo o som, mas não aumenta, quer dizer, baixar, né? Mas não vai baixar tanto não, viu? Fica essa dica aí. Mas geralmente eu deixo aqui em 80, né? Deixo aqui em 80 fica bem legal. Aqui, gente, aqui é que tá, ó. Por exemplo, aqui tem o grave, o T1, médio, corneta e Tweeter. Eu vou te contar um segredo aqui que eu fazia errado. Geralmente quando eu ligava meu som, né, que botava para tocar, um exemplo, o meu grave tava alto, aí eu aumentava as cornetas, né? Eu ia lá nas cornetas, aumentava aqui. Aí minha Super Tweeter ficava baixa, aumentava a Super Tweeter. Vai ter uma hora que isso aqui vai topar, ó. Vai chegar até 15 e tudo. Tudo vai estar topado. O segredo, eu vou dizer para vocês, quando você aumenta seu som e você vê, por exemplo, o grave tá alto, baixa o grave. Aí você vê que sua corneta tá alta, baixa a corneta. Você tem que trabalhar com o mais alto, baixar o que tá mais alto, tá entendendo? Eu topava isso aqui, deixava tudo no... Aí como é que regulava? O macete é esse, você baixar o que tá alto. Não é aumentar o que tá abaixo não, viu? Fica essa dica aí, é uma dica de ouro, papai. Aí para você voltar aqui, ó, você aperta no meio aqui e deixa apertado. Ele vai voltando. A partir de 1 segundo, ele já fica salvo. Qualquer coisa que você fizer no processador, ele já fica salvo, viu? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Um vídeo bem grande, né? Mas é passo a passo que eu expliquei para vocês. Não tenha medo de processador, viu? Se você fizer alguma coisa errada aqui no processador,
Vai queimar. Tô brincando. Às vezes queima. Mas você aprende, né? O importante é aprender. Outra coisa é você resetar, né? Se você fez alguma configuração, não lembra que já aconteceu comigo, eu só reseto, igual eu mostrei a vocês no começo. Só resetar e você começa tudo de novo. Vê esse vídeo aí quantas vezes for preciso. Tem um vídeo meu que eu regulei o processador. Eu uso esse vídeo para quase todo, né? Como eu digo para vocês, quer aproveitar 100% do seu som? Procure um profissional que faça alinhamento, né? E não é nem todos não, né? Tem uns que é top, entendeu? Tem uns que vai queimar o som da gente. Viu? Fica a dica aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se ajudou você, deixe seu comentário, papai.